Maravilha. Jadson Juiz mandou a seguinte questão. Essa aqui, na verdade, essa e as próximas duas, elas fecham questão em torno de um único assunto, né? Após o arrebatamento, e na verdade também essa pergunta, ela é uma pergunta que sempre aparece, né? O Espírito Santo vai ficar na terra ou vai para o céu após o arrebatamento? Essa é a pergunta do Jadson. É uma ótima pergunta, que a gente já respondeu algumas vezes, mas aproveitando hoje aí a audiência da nossa live, tem alguns irmãos que estão preocupados, dizendo que tem alguns fakes aí. Bom, se tiver, espero que eles se convertam, né? Porque nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Então, se tiver alguém aí que entrou com alguma intenção má, espero que o Espírito Santo possa agir através da palavra e fazer com que vocês se convertam. Muito bem. Então, após o arrebatamento, o Espírito Santo vai ficar na terra ou vai para o céu? Nós já respondemos essa pergunta algumas vezes. E é importante a gente ter em mente que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E se ele é Deus, quando nós falamos de Deus, Deus tem os seus atributos. Atributos morais, atributos naturais. Muitos deles são atributos exclusivos. Quais são os atributos exclusivos da deidade? Onisciência, onipotência, onisciência, onipotência, né? Imutabilidade, onipresença, a imensidade, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus sabe de tudo ao mesmo tempo. Ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares. Então, se você pensar na pessoa do Espírito Santo como uma pessoa divina, parte da Trindade, o Espírito Santo sempre esteve na Terra. Quando houve a criação do mundo, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre as águas. Ele estava presente. Ele esteve presente na criação. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que o Espírito Santo, ele enchia pessoas, ele se apossava de Sansão possantemente. Não é isso que a Bíblia diz? Ele se apossava de homens de Deus, Josué, e Moisés, e Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e deu a outros 70, e Moisés continuou cheio. Se retrocedemos um pouco, José também era um homem cheio do Espírito Santo. Faraó até disse, onde acharíamos um varão em que há o Espírito? Ele percebeu que havia algo diferente em José, porque José também era um homem controlado pelo Espírito Santo. Bom, Ciro, então, onde que eu não quero chegar com isso? Eu não entendi. Bom, quando nós vamos para o Novo Testamento, o que o Senhor Jesus disse? Aliás, vamos começar por João Batista. João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é maior do que eu. E eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Veja que a gente chama João de Batista, mas ele também se refere a Jesus como Batista. Jesus também é Batista, porque Batista é aquele que batiza. Só que Jesus é um Batista diferente. O João Batista batizava em água. Só Batista que depois dele... Pois é. Depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e fogo. Que não vamos aqui explicar essa questão. A gente já falou em outra live aqui que é um batismo só, né? Batismo no Espírito Santo e fogo. Não são dois batismos, como alguém pensa. Bom, mas a questão toda é a seguinte. João Batista, ele estava se referindo às profecias do Antigo Testamento, por exemplo, a profecia de Joel, que dizia, e há de ser que depois, e João e Pedro interpretou como últimos dias, né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, também terão, os vossos mancebos, jovens terão visões e tal, e assim por diante. Então veja, o Espírito Santo, embora ele sempre
tenha estado na terra, no dia de Pentecostes aconteceu algo diferente. O que aconteceu de diferente? Jesus falou, lá em João capítulo 14, o Espírito Santo estará convosco, só que mais do que isso, ele não apenas vai estar convosco, ele estará atuando dentro de vocês, na vida de vocês. Por quê? Com eles, o Espírito Santo, vamos dizer assim, embora Jesus estivesse presente e ele fosse o Consolador, ele se referiu ao Espírito Santo como outro Consolador ou outro Paráclito. Por quê? Porque Jesus estando com eles, com a igreja nascente, com os primeiros discípulos, ele estava no meio deles, ele estava habitando com eles. Só que a igreja, ela não seria formada apenas por israelitas. Jesus mesmo disse, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Jesus, que estava presente em pessoa com seus discípulos, ele quis dizer o seguinte, olha, eu vou me retirar, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia, eu vou ser assunto aos céus, conforme os profetas disseram, só que tem uma coisa, eu irei, mas o Consolador estará convosco. O outro Consolador vai estar convosco. Ele estará no meio de vós, habitando. Mas como que Jesus, por meio do Espírito Santo, estaria habitando na igreja, sendo que a igreja está no Brasil, a igreja está na Europa, a igreja está na África, a igreja está na Oceania, a igreja está em toda parte? Como que haveria o Consolador no meio da igreja, em pessoa? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é Deus. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Quando houve o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é onipresente, ele também passou a estar residente. Residente. Jesus falou, ele estará convosco e estará em vós. Então, cumprindo o dia de Pentecostes, porque Jesus havia dito ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, cumprindo o dia de Pentecostes, diz a Bíblia que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, eles ouviram um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ali foi o evento inaugural em que o Espírito Santo passou a habitar na igreja. Pois bem, agora vamos, tudo isso que eu falei foi para que você possa entender a resposta que eu vou dar agora. Qual que é a pergunta do nosso irmão? Após o arrebatamento, o Espírito Santo vai ficar na terra ou vai para o céu? Resposta: o Espírito Santo vai continuar na terra porque ele é onipresente. Mas ele vai sair do meio da igreja. Vai acontecer o efeito inverso do Pentecostes. O que é o Pentecostes? O Pentecostes aconteceu o quê? O Espírito Santo passou a habitar na igreja. Ele era onipresente, como sempre foi, continua sendo, mas passou a estar também residente na igreja. No arrebatamento, a Bíblia diz: há um que resiste até que do meio seja tirado. Esse um que resiste até que do meio seja tirado, que no grego é masculino, é o poder restringidor do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, enquanto ele está com a igreja e através da igreja, ele está impedindo que o mal tome conta de tudo, o mal se manifeste com... Imagine se Satanás não tivesse freio nenhum. O diabo, ele tem freio, ele não age livremente, ele age por permissão de Deus, mas ele não tem, ele tem freio, aliás, ele não age livremente, ele não está agindo a bel prazer e sem nenhuma restrição. Existe um poder que restringe o mal. Quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? Esse poder que restringe o mal, ele vai ser tirado. Porque se a igreja sai, a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, a igreja é coluna e firmeza da verdade, a coluna sustenta, a coluna vai ser tirada,
O sal preserva, o sal vai ser tirado. A luz ilumina, a luz vai ser tirada, o mundo vai ficar em trevas. Quando a igreja for tirada, a Bíblia diz, há um que resiste até que no meio seja tirado. O Espírito Santo, ele se retira do meio da igreja, porque a igreja será arrebatada. Mas não quer dizer que o Espírito Santo sairá da terra. Por quê? Porque haverá salvação. E quem convence o mundo do pecado, da justiça e juízo é o Espírito Santo. Cuidado com essa posição que muitos pregam, infelizmente, até alguns pré-tribulacionistas. Não sei se vai ter alguma pergunta que eu vou poder falar mais sobre isso, mas... Tem sim, com certeza tem. Existe uma posição que é herética, que diz que as pessoas vão ser salvas pelas suas próprias obras, derramando seu próprio sangue. Irmão, isso é uma heresia. Eu não vou nem falar que é um desvio, é uma heresia. Por que é uma heresia? Porque salvação pelas obras é uma heresia. A salvação sempre é pela graça. Em todas as eras, em todas as dispensações, mesmo no Antigo Testamento, todos aqueles que foram salvos antes de Jesus ter realizado a sua obra, foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus realizaria. Ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Ser morto desde a fundação do mundo significa que todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial, eles apontavam para a obra perfeita que Jesus realizaria de uma vez por todas. Então, eles já foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Mas eu vou parar por aqui, porque vai ter outra pergunta que eu acho que eu já estou entrando numa outra pergunta, porque quando eu estudei as perguntas, eu acabei ficando com tudo na mente aqui, e eu acho que eu já estou respondendo questões que são de... já estou falando coisas que são de outras questões. Mas não, que na deve verdade, ficar muito pastor, claro aqui. ela se complementa. A próxima questão mesmo, a pergunta feita pelo Alex Ornelas é assim, ó, o que significa, aí ele pôs aspas, até que do meio seja tirado. Exatamente isso que o irmão acaba de explicar aqui na aula, né?